Bom, gente, amigos da Fundação Luiz Almeida Marins Filho, a conversa de aprender de hoje é com Carlos Oddi, que é do FIT, que vai se apresentar para a gente entender melhor, do FIT e da Flex. Então, e ele também é organizador deste livro aqui, Economia Circular, que é sobre o que nós vamos comentar hoje, quer dizer, né, o que é economia circular, por que é tão importante isso. Né? E nós estamos trabalhando aqui em Sorocaba na construção de um centro de excelência em tecnologia 4.0 e dentro daquele princípio do ESG, né, do ambiente, da responsabilidade ambiental, responsabilidade social e de governança, né, a economia circular é fundamental. E onde o Carlos trabalha é um dos centros mais importantes nesse viés da economia circular, que é muito importante. Então, Carlos, muito obrigado pela sua aquiescência em participar conosco, né, deste bate-papo, dessa conversa de aprender aqui. Então, eu queria, em primeiro lugar, que você se apresentasse e, logo em seguida, começasse nos dizendo o que é economia circular e qual a sua importância na contemporaneidade nos dias de hoje. Legal, professor. Primeiro, obrigado pelo convite. É sempre uma honra falar contigo. E, bom, meu nome é Carlos Oddi, eu trabalho como diretor de pesquisa e desenvolvimento da Flex no Brasil. E a Flex é uma grande multinacional, né, uma multinacional que tem presença em 30 e tantos países, mais de 160 fábricas e tem 3 unidades aqui no Brasil. Dentro da minha área de inovação, pesquisa e desenvolvimento, já trabalhei com o tema de sustentabilidade. No Brasil, a gente fundou uma unidade de negócio chamada Synctronics, que é uma unidade que basicamente pega lixo eletrônico e transforma o lixo eletrônico em matéria-prima para novos eletrônicos. Isso foi inédito, basicamente, no mundo, foi o primeiro lugar do mundo que fez isso, né? Hoje tem, de certa maneira, algumas outras empresas fazendo parte, ou todo o que a gente fazia, mas a gente foi pioneiro e continua evoluindo aqui na área de sustentabilidade. Uma das coisas importantes para isso, para sustentabilidade, para definir esse tipo de processo, é a tecnologia. Então, a sustentabilidade e a tecnologia, né, as novas tecnologias, elas andam de mãos dadas. E falando um pouco de economia circular, o que é economia circular? Né? O mundo inteiro, desde a Revolução Industrial, está acostumado a trabalhar num sistema que a gente chama de linear. Linear significa o seguinte: eu vou até a natureza, extraio a matéria-prima, eu uso ela, eu faço um produto, e a hora que esse produto chega no fim de vida, eu descarto, ou seja, ele segue uma linha reta. Extraí, usei, descartei. A economia circular é diferente. Você vai lá na natureza, se extrai, mas você usa, e ao invés de você jogar fora, você pega aquele produto e faz alguma coisa mais útil. Essa coisa mais útil pode ser reparar o produto para que ele tenha uma nova vida, por exemplo, não serve para você, mas pode servir para uma outra pessoa, ou utilizar em partes, por exemplo, eu vou jogar fora um computador, eu não consigo reparar ele, mas consigo usar a memória, consigo usar uma coisa ou outra, ou se for um carro, consigo usar uma peça ou outra, uma engrenagem. Agora, se não der para usar nada, vou jogar fora? Não, não vou jogar fora. Vou pegar e vou tentar reciclar esse material. Então, a economia circular fala basicamente o seguinte, que eu tenho, falando um português mais simples aqui, eu tenho que circular a matéria-prima de volta na sociedade o quanto puder. Lógico que para fazer isso, a gente tem que pensar o produto já de antemão para ele funcionar dessa maneira. Ou seja, não adianta a gente pegar aqueles produtos que foram pensados há 30 anos atrás, com uma cabeça de 30 anos atrás, e tentar fazer com que ele funcione super bem para a economia circular. Dá para fazer, mas na maioria dos casos o produto vai ser reciclado. Hoje o que a gente vem tentando fazer aqui no Brasil, no FIT, no Synctronics, é planejar os produtos para que eles sejam
amigáveis a essa economia circular, ou seja, usar materiais de uma forma inteligente, usar modularidade de uma forma inteligente para que a gente consiga, chegando ao fim de vida, ocupar de volta, e de volta, e de volta. A economia circular é mais ou menos por aí, professor Marins. Muito bom. Carlos, você diz na introdução aqui do livro, você diz o seguinte, que a gente está vivendo num planeta com 7,5 bilhões, né, de pessoas que consomem recursos naturais acima da capacidade do planeta, né? E você fala também que se todo o planeta tivesse o mesmo nível de consumo dos Estados Unidos, a gente precisaria de 5 planetas, né, para poder sustentar esse nível de consumo. Como é que você vê essa sustentabilidade do planeta nos próximos 10, 20, 30 anos, se a gente não fizer esse trabalho e fazendo... Como é que você enxerga? Como é que você vê isso? Hoje, a gente usa mais ou menos 1,8 planetas, mais ou menos isso, né? Não tem uma medida muito certa disso, mas é como se a gente usasse aí 1,8 planetas. Então, ano após ano, a gente vai usando ali uma espécie de cheque especial, né? Vai pegando, emprestando. Uma hora, isso entra em colapso. Então, a gente tem que mudar. E tem que mudar para um modo de consumo mais sustentável. A gente está vivendo hoje, aí a semana, né, a cúpula do clima, que fala bastante da redução dos gases de efeito estufa. Isso é uma coisa que indiretamente ajuda numa série de outras variáveis. Por exemplo, a gente fala em reduzir os gases, mas todo mundo pensa assim, vou transformar o automóvel de gasolina para elétrico. Todo mundo pensa nisso e tal, mas a maior parte dos gases de efeito estufa são gerados para extração e refino das matérias-primas que a gente usa. Então, de maneira geral, assim, uns 30% de todos os gases de efeito estufa do mundo são gerados ali na extração e refino de matéria-prima. E para transporte, por incrível que pareça, todo mundo pensa em transporte, para transporte é 16, é quase metade. Então, quando a gente focar em utilizar menos matéria-prima, a gente vai ter um resultado em termos de gases de efeito estufa muito melhor. Então, acho que até esses grandes movimentos dos países, né, e a gente vê primeiro o país tendo um compromisso, depois as grandes empresas tendo compromisso, a Flex, inclusive, hoje anunciou que até 2030 vai diminuir em 50% os gases gerados por ela. Então, e não só a Flex, tem várias outras grandes empresas que estão definindo isso. Então, isso vai desencadeando ações que vão levar para a gente ter um método mais sustentável de produzir e consumir. Então, eu sou otimista que agora a gente vai ter uma grande tração nesses métodos mais sustentáveis. Então, Carlos, você sabe que, eu não sei se você já era nascido, mas eu, em 72, eu fui o primeiro professor do Brasil na Federal de São Carlos, na Universidade Federal, de Ecologia Humana, porque naquela época ecologia não tinha o ser humano. Ecologia se trabalhava muito com consumidores primários, secundários, biomas naturais, ambientes lacustres, oceanos, mas o ser humano não se estudava, né? Parece que ele não era parte né? Ele era só o quem usava, nem na cadeia alimentar se estudava o ser humano. E na época, em 72, teve aquele Clube de Roma, que previu, né, o fim dos combustíveis fósseis nos próximos anos, e daí começa um movimento muito grande, né, ambientalista, vamos chamar assim, né, para um nome mais comum. O que aconteceu é que, na comemoração dos 50 anos do Clube de Roma, muita gente foi crítico, dizendo o seguinte: todos os combustíveis fósseis que o pessoal do Clube de Roma
é que é um grupo que se reuniu em Roma nessa época, né? Diz que iria acabar, hoje tem 3 vezes mais descobertas a jazidas. E o preço de mercado desses combustíveis estava 1/3 do preço da época de 72. O que a gente argumentava, né, com os alunos, né, e agora a gente discute isso, é isso que você acabou de falar, não é só existir ou não, né, aquela matéria-prima, é como você trabalha aquela matéria-prima, como você usa, como você extrai, como você aplica, não é? Porque todo mundo fala, vai acabar petróleo, por exemplo, vai acabar. Não necessariamente é essa visão, né? A visão é muito mais de você fazer o uso sustentável dos recursos naturais. Como é que você vê isso, essa desinformação que existe sobre acabar os recursos em vez de usar de maneira mais racional? Como é que a economia circular trabalha com isso? Uma coisa que aconteceu, professor, ao longo do tempo, imagine que a economia linear ela foi inventada lá junto com a Revolução Industrial, em 1780. De lá para cá, a gente foi criando tecnologia, máquinas, processos que deixaram essa economia muito, muito, muito eficiente. Então, a gente tem máquinas fantásticas aí para extração de matéria-prima, para refino de matéria-prima, etc. e tal. A gente ainda não tem essas máquinas fantásticas para reaproveitamento da matéria-prima. A gente vê máquinas fantásticas de montar carros, mas a gente não vê máquinas fantásticas de desmontar carros, mais ou menos por aí. Eu acredito que com o passar do tempo a gente vai começar a criar essas máquinas, e aí, do ponto de vista de processo, é muito mais fácil você, por exemplo, minerar cobre dentro de um resíduo urbano, né, dentro de resíduos eletrônicos, que você vai ter ali um percentual talvez de 5% de cobre, do que minerar numa mina que vai ter 0,2%, 0,5% de cobre. Então, eu encaro que a tecnologia ela vai avançar e ela vai nos ajudar a ter esse reaproveitamento do que já está na sociedade de forma mais eficiente ainda. Mas isso que o senhor falou aconteceu mesmo, a gente foi se tornando muito, muito eficiente em extrair recursos, e o recurso ficou muito barato, e ficando muito barato a gente passou a utilizar mais e mais e mais, né? Eu não acho que vai parar isso, o que eu acho é que a curva de reaproveitamento ela vai se tornar mais eficiente com o tempo. A gente vai aprender a reparar equipamento de forma mais rápida, reciclar de forma mais eficiente, e aí isso vai ser mais competitivo do que extrair do solo. Porque se não for pelo caminho também da economia, né, o caminho financeiro também, no ponto de vista das empresas, fica mais difícil, porque daí depende só da consciência, né, das pessoas, e isso nem sempre é fácil você conseguir, né? Eu até tenho uma visão bem crítica disso. Eu acho que a consciência das pessoas, ela assim, tem uma ação muito limitada, e tem 5% das pessoas que vão aceitar pagar mais caro por algum produto por ter origem sustentável. Então, o que eu defendo é que a gente desenvolva tecnologia para deixar o produto sustentável tão bom quanto, com design tão bom quanto ou melhor, e com uma qualidade tão boa quanto ou melhor, e mais barato do que o produto não sustentável. É isso que a gente vem trabalhando. E para isso é desenvolver tecnologia. Então, Carlos, uma coisa que você sempre fala e que sempre me chamou a atenção é que há uma diferença entre economia circular no sentido global, total do termo, que é desde o design, né, do produto, etc., do que reciclagem, né, do que existe, né? Assim, para quem está assistindo a gente, que são estudantes, qual é a grande diferença? A reciclagem é uma das ferramentas da economia circular, e talvez a ferramenta menos eficiente. É o último recurso que a gente tem que usar. Como eu falei, assim, os produtos que foram feitos design lá 30 anos atrás, eles não dão muitas opções para a gente.
Mas vamos pensar ao contrário agora, vamos pensar que a gente está fazendo o design para a economia circular. Normalmente a gente pensa num produto que vai durar muito mais tempo. Então, ao invés de você pensar num produto que vai durar 5 anos, você já pensa num produto que vai durar 15 anos. Né? E aí você já tem reflexos disso no modelo de negócio. Então, vou citar um exemplo aqui de uma máquina de lavar. Vamos colocar aqui uma máquina de lavar. Hoje, como é que é o modelo de negócio? Cada fabricante faz o desenho de uma máquina de lavar e coloca lá no varejo, e o consumidor vai lá e vai optar pela mais barata. Um design bacana, que atenda todas as normas, mas o método de solução vai ser o preço, lá no final das contas. Né? Isso leva com que as empresas que estão querendo vencer nesse mercado façam a máquina mais barata possível. Para fazer a máquina mais barata possível, talvez tenha que usar ali uma espessura do metal mais fina, economizar bastante matéria-prima, e faz com que elas não durem tanto. Agora vamos pensar num modelo de negócio diferente. Vamos pensar que ao invés de você fazer uma máquina de lavar individual para cada casa, você faça uma máquina coletiva, por exemplo, para um condomínio, e que ao invés de você vender ela, você alugue ela, ou que venda por lavagem, alguma coisa assim. Aí o fabricante deixa de pensar em fazer o mais barato possível e ele passa a pensar em fazer uma máquina que dure 20 anos, porque aí ele vai ter a rentabilidade durante 20 anos. A diferença em termos de utilização de recursos naturais de uma máquina que dura 5 ou de uma máquina que dura 20 é muito pequena. Só que ela é 4 vezes melhor para o meio ambiente, porque ela vai durar 4 vezes mais. Então, é um pouco disso que a gente fala em termos de design. Quando você faz um design que vai durar mais, ou, no caso de eletrônicos tem um fator, professor, que é a obsolescência tecnológica. Não adianta eu fazer um celular, por exemplo, para durar 20 anos. Porque hoje é 4G, amanhã é 5G, depois da manhã é 6G, daqui 20 anos eu nem sei o que vai ter. Então, não adianta fazer. Então, a estratégia melhor é fazer alguma coisa talvez mais modular, ou talvez fazer alguma coisa que seja fácil de reciclar ou reaproveitar a peça. Mas cada coisa tem uma estratégia. A bicicleta, por exemplo, bicicleta é uma coisa que é o mesmo formato há 100 e poucos anos, não muda. Faz uma bicicleta mais durável, né? Então, cada tipo de produto tem uma estratégia de design, mas o maior efeito, sim, a gente tem quando a gente pensa o produto primeiro para ser economia circular. Muito bem. Carlos, qual o recado que você daria para o jovem hoje? Mas vamos dizer, imagine um jovem assim de 16 anos, 17 anos, ele está saindo do ensino fundamental, do ensino médio, né? E indo pensando numa profissão. Qual o recado que você daria em termos de visão de futuro para ele? Porque nós, na Fundação, nós temos feito um trabalho que chama Fiquem Mais Bio. Deixa eu explicar o que é isso. A gente está pedindo aos jovens que estudem menos, como é que fala, programação de eventos, marketing, etc. E o Fiquem Mais Bio é física, química, matemática, engenharia e ciências biológicas. Então, ficou Fiquem Mais Bio, né? E o que você teria a dizer como profissão de futuro, assim, o que um jovem hoje tem que ter em mente, né? Ou os pais em relação para orientar seus filhos, né? Em relação à empregabilidade, a emprego, até mesmo a renda, a futuro em relação ao emprego, à sociedade? Professor, eu vejo algumas tendências que dificilmente vão mudar. Essa da sustentabilidade, assim, a população vai continuar aumentando, a gente não vai querer mudar nosso conforto, nossa expectativa de vida. Então, e hoje, essa ideia da sustentabilidade está na agenda dos principais presidentes de empresas no mundo inteiro. A gente vai falar com o cliente, aquele cara que nunca falava de sustentabilidade, hoje fala de sustentabilidade, já tem projetos e tal. Isso vai permear
Assim como a qualidade, um tempo atrás tinha departamento de qualidade, hoje esse negócio é mais ou menos distribuído por todas as áreas da empresa, eu acredito que sustentabilidade daqui a algum tempo vai ser assim. Então, é importante entender, e eu acho que algumas oportunidades de negócio elas vão surgir, por exemplo, na parte de reparo de equipamentos, peças usadas, eu acho que vai surgir muita oportunidade disso ao longo do tempo. Outra linha que está cada vez mais presente é a parte de computação. Computação, e aí, independente da área que a pessoa seguir, se for para a área mais de engenharia, ou se for para direito, ou se for para medicina, computação vai permear tudo. Então, eu acredito, e hoje a gente tem no Instituto, por exemplo, uma falta de mão de obra muito grande na área de tecnologia, programadores mesmo. Por quê? Porque os programadores que se limitavam às empresas de tecnologia, hoje estão trabalhando em qualquer empresa, precisa de tecnologia para sobreviver. Então, inclusive sustentabilidade. Eu estava falando aqui que no começo que a diferenciação do Syntronics e tal era porque tinha aplicado tecnologia, vai ter isso em todas as profissões. Então, acho que são duas coisas que o jovem deveria prestar atenção e vai ser um diferencial, sem dúvida, se eles entrarem em algum lugar falando, entendendo o que é mais sustentável, né? Praticando o que é mais sustentável e sabendo como funcionam as linguagens de programação, esse mundo de tecnologia, eu acho que já sai meio empregado hoje, professor. Porque até um escritório de advocacia hoje, eu conheço grandes escritórios que têm um gerente de sustentabilidade hoje, né? Para ele poder analisar esse monte de coisa descartável que a gente tem de impressão, às vezes sem necessidade, quer dizer, porque ainda há uma tendência em algumas áreas, como na área de ciências humanas, ciências sociais, ciências jurídicas, de você ainda ter muito papel, né? Você ainda trabalha muito com coisas impressas, com arquivos, com aquela coisa toda, né? Então, você tem razão, isso qualquer área hoje você tem que entrar nisso, né? Eu me lembro que foi, há poucos dias atrás, teve o dia do bibliotecário, né? Teve que é uma biblioteconomia e documentação, que é uma faculdade, né? E qual é o grande desafio deles hoje? É a digitalização total de tudo. Né? Então, o bibliotecário hoje, né, o Biblos virou outra coisa, né, que não é aquele livro físico, aquela coisa toda. Né? Agora, Carlos, conte para nós o que é o FIT. O FIT é um instituto de pesquisa, né, chama Flextronics Instituto de Tecnologia, e lá a gente desenvolve pesquisa e desenvolvimento voltado a desenvolvimento de software, desenvolvimento de hardware e treinamento, basicamente. A gente faz isso para empresas que são lotadas aqui no Brasil, né? Então tem a operação deles aqui no Brasil. Então a gente desenvolve coisas para eles, e que vai desde, por exemplo, um software para uma aplicação pontual aqui no Brasil, até softwares que têm aplicação no mundo inteiro, são traduzidos aí em 20 idiomas e estão presentes em mais de 50 milhões de máquinas do mundo inteiro. A gente tem muito projeto internacional no FIT, que a gente faz o software, faz o desenvolvimento da tecnologia aqui no Brasil e, de certa forma, é exportado para o mundo, né? As empresas usam no mundo inteiro que a gente desenvolve aqui. Então, é uma coisa muito legal, tem vários projetos bacanas. Poucas pessoas conhecem, né, o FIT, infelizmente, mas a gente faz muita coisa boa no Brasil, não só no FIT, obviamente, né, tem outros institutos de tecnologia, outras universidades, mas eu sou um grande defensor aqui da tecnologia brasileira, e eu acho que a gente pode fazer muita coisa legal aqui, sim. Mas tá bom. Então, você sabe, deixa eu contar aqui para as pessoas, lá no FIT você tem a impressora 3D mais moderna, né, da América Latina, não é isso? Quer dizer, é uma enorme de uma 3D. E deixa eu contar uma curiosidade para vocês, no restauro do Mosteiro de São Bento, que é de 1660,
um dos anjinhos, ele foi inteirinho comido por cupim, e ele não teve como restaurar ele de madeira, né? E é lá do século XVIII, 1700 e pouco, né? Aquele anjinho. Então, o FIT da Flex, lá com o Carlos, todo, o que eles fizeram? Pegaram um anjinho, que é um modelo, um anjinho daqueles comuns, que tem lá, né, do ano do século XVIII, e fez uma réplica em impressora 3D. Eles ficaram tão idênticos, hoje eles estão lá colocados, né? No restauro, e ninguém sabe qual é um, qual é outro. Quer dizer, então vejam que coisa interessante, que uma coisa, a restauração de uma igreja de 1660, que o retábulo é de 1700, né? Então é do século XVIII, mas a igreja é do século XVII, é muito interessante porque tem lá um dos anjinhos daquele retábulo, que é aquilo que tem atrás do altar, que é feito numa impressora 3D. Então, você veja que, né, as possibilidades que a tecnologia vão oferecer, até mesmo no restauro de coisas históricas, né, de patrimônios, de tudo, porque a perfeição é tal, né, que realmente não dá para saber qual é um e qual é outro. Não é isso? Professor, eu gosto muito de misturar essas coisas, né? A gente normalmente liga a tecnologia com o atual, com o que tem nas grandes cidades, nas grandes indústrias e tal, mas é outra ferramenta que a gente pode usar no passado. Tem uma outra coisa que eu não sei se o senhor sabe, mas assim, eu tive uma infância muito ligada ao sítio. Eu nasci muito perto do sítio, minha mãe gosta de... E eu, durante a minha infância inteira, eu aprendi com a minha mãe a reaproveitar coisas. Então, ia lá para o sítio, o esterco da vaca servia para criar o milho servia para engordar o porco, não tinha lixo nesse negócio. Se for pensar, não tinha lixo. No sítio não tinha lixo. Né? Uma coisa vai aproveitando, vai aproveitando, vai aproveitando. Não quero essa vida para mim. Estudei, me formei em engenharia mecânica, estudei bastante, sei lá. Vários anos depois, estou eu lá na Flex, fazendo com que a Flex não tenha lixo. Então, eu aproveito o plástico que saiu não sei aonde para fazer uma peça injetada. Quer dizer, o mesmo ciclo, que era o ciclo que a gente chama biológico, né, de você não ter risco, não ter lixo, é a economia circular. A economia circular ela é baseada era inspirada na natureza, porque na natureza não tem lixo. E o que a gente está tentando fazer agora com a economia circular na indústria é fazer com que a indústria não tenha lixo. Então, essa mistura de ambientes, né, ela gera insights bem interessantes para a gente. Então, é um orgulho poder participar de uma restauração, por exemplo, usando uma impressora 3D de última geração. Não, e você lembra a gente que é de sítio, né? Eu moro em fazenda, né? Que a gente falava, e até hoje fala, né? Do boi você só não aproveita o mugido, lembra disso? É isso aí. A única coisa que não usa do boi é o mugido. Mas, Carlos, muito obrigado pela sua... Não sei se você quer dar algum outro recado, mas muito obrigado pela sua disponibilidade. Essas nossas conversas são curtas, porque você sabe que nem sempre as pessoas mais jovens têm paciência de ouvir conversas longas, né? Embora tenha um conteúdo muito forte, mas também esses vídeos da Conversas de Aprender são enviados às escolas que discutem isso com seus alunos, então tem aí uma escalabilidade muito, muito boa, né? Então, eu queria deixar para você aí a sua mensagem final com o nosso agradecimento, Carlos. Professor, obrigado novamente. Eu só, muito brevemente, vou passar só um link para o pessoal aqui, somosfit.org. Vocês vão achar lá várias coisas do FIT, inclusive alguns treinamentos que a gente deu, webinars e tal, para quem tiver interesse em tecnologia, lá tem sobre economia circular, sobre impressão 3D, sobre uma série de assuntos de tecnologia. O pessoal pode entrar lá, então, inclusive quem tiver interessado em trabalhar no FIT, vai poder acessar lá o site do FIT, tem as vagas que estão em aberto.
Então, é só isso, professor, e a gente está sempre à disposição para conversas, para visitas, o que for. A gente tem um orgulho danado de poder ajudar a sociedade como um todo a evoluir. Muito obrigado, Carlos. Gente, esse é o Carlos Ode, quer dizer, uma pessoa maravilhosa que vocês acabaram de conhecer, e vocês terão aqui, né, vocês estão vendo já aí na tela, né, todas as informações do FIT. E, olha, entrem em contato mesmo, né? Entrem aí, vejam, né, porque vale a pena até mesmo conhecer. Muito obrigado, Carlos, um abraço a você e parabéns pelo seu sucesso e por esse livro, gente, que, olha, eu queria recomendar para vocês, olha, Economia Circular, né, de vários autores, ele organizou, né, mas é muito interessante mesmo. Nós vamos até fazer, né, algumas análises que a gente já fez junto com o estudante, com base nesse livro. Um abraço, muito obrigado, até uma próxima conversa de aprender. Obrigado. Olá, FIT! Hoje é dia de conhecer o nosso mascote. Nós valorizamos e cuidamos da nossa fauna, e em cada localidade temos uma área natural muito vasta e rica. Para homenagear este traço dos nossos prédios, escolhemos um animalzinho para ser o representante, o coati, bichinho muito esperto que está sempre em time, pois entende que assim ele é mais forte. Claro que este trabalho não nasceria de qualquer forma. Ele nasceu digital e, para ganhar vida, melhorou a vida de muitas pessoas. Nos sentimos responsáveis por cuidar das pessoas da nossa comunidade e, sempre que possível, contribuímos de alguma forma. Esses coatizinhos nos deram uma oportunidade de expandir esse cuidado. Isso mesmo, quem está confeccionando nossos bichinhos são mulheres em situação de vulnerabilidade. Elas não sabiam costurar, mas encontraram neste projeto a possibilidade de aprender uma profissão que poderá contribuir para o futuro delas. Eu expliquei a condição, né? E eles também trouxeram a ideia de que gostariam de fazer esse serviço para auxiliar pessoas da comunidade. Eu achei maravilhoso, porque é tudo que eu gosto de fazer, passar o meu conhecimento, ajudar pessoas a assistir por eles. Ser FIT é trabalhar por um mundo melhor e usar a tecnologia para promover as transformações necessárias.